Continuando o nosso papo com o Dr. Eli. Dr. Eli, qual é o perfil do profissional que quer ingressar nessa área da odontologia do esporte? Legal, Ju. Até posso buscar um pouquinho dentro da minha história esse perfil. Eu comecei a trabalhar dentro da área porque eu sempre gostei de modalidades esportivas, fui atleta da natação e quando escolhi a odontologia, que era a minha escolha profissional, ao final da universidade eu quis juntar essas duas áreas. A minha paixão pela atividade física junto à profissão que eu escolhi. E normalmente os alunos que acabam se direcionando para a odontologia do esporte têm esse perfil. São pessoas que de alguma forma, além da profissão que escolheram, que é a odontologia, têm algum contato com o esporte. Ou foram ex-atletas, ou trabalham com muitos atletas no consultório, ou gostam de estar mais próximo dessas atividades. Então esse é um dos perfis. Outro perfil que eu posso estar colocando aqui, talvez um perfil mais profissional, é de um profissional que tem uma característica de ser mais dinâmico, mais empreendedor, porque ele está entrando numa área onde os dentistas têm pouco conhecimento, onde os atletas têm pouco conhecimento, então acaba se tornando um desafio até para o profissional que atua nessa área. E o que eu brinco com meus alunos que é uma área onde o dentista ele tem que tirar um pouco a bunda do mocho, tem que sair do consultório, até porque a nossa área de atuação não se restringe ao consultório. Eu, por exemplo, hoje participo de reuniões com outros departamentos da saúde, eu estou fazendo um trabalho de pronto atendimento junto aos outros dentistas do clube durante as partidas de futebol também. Então eu faço um trabalho dentro do vestiário do clube, às vezes para fazer uma avaliação, para saber como está um pós-operatório, para saber se o atleta apresenta alguma sintomatologia antes do jogo, pós-jogo, às vezes sofre um traumatismo durante o jogo e a gente tem que estar avaliando no vestiário. Então o dentista do esporte ele tem que tirar a bunda do mocho mesmo. Precisa ir lá nas academias, precisa conhecer as modalidades e isso é muito importante. O dentista do esporte tem essa particularidade. Ele pode trabalhar em diferentes modalidades, só que para que isso aconteça ele tem que conhecer mais a fundo as características dessa modalidade. Eu até lembro de uma história do CrossFit, onde comecei a atender alguns atletas que apresentaram fraturas incisivos no CrossFit e não entendiam por que isso acontecia. Fui fazer uma aula experimental, não estava muito em forma e até sofri um pouquinho nessa aula experimental, mas eu percebi dentro dessa modalidade que a especificidade do treinamento que leva esses atletas a terem uma tendência a sofrerem mais esse tipo de traumatismo. Movimentos repetitivos, com peso relativamente pode ser de baixo até uma carga um pouquinho maior, mas às vezes a exaustão desse movimento que faz com que aquele atleta perca aquela motricidade e acaba acontecendo esse traumatismo dentário. Acaba caindo a barra, às vezes tem outras situações que isso pode acontecer também. Então conhecer a modalidade é fundamental. Então eu falo, essa é uma outra oportunidade dentro desse mercado de trabalho. Às vezes você vai fazer especialização, mas você pode atuar só com atletas do futebol. Você pode ser especialista em odontologia do esporte, mas a tua especificidade é com essa população de indivíduos, como no caso do CrossFit, que vem crescendo bastante também, muitas pessoas procuram essa atividade. Então o perfil do profissional é esse, Ju. É um perfil um pouquinho diferente do dentista clínico convencional, posso estar colocando aqui, É um trabalho mais dinâmico. Muito mais dinâmico. E muita gente tem curiosidade de saber como que é a sua rotina, conta pra gente. Então, você sabe que eu fiz a parte clínica com atletas durante muito tempo, Então, sempre gostei da parte acadêmica também. Isso foi uma coisa que eu dividia muito no meu dia a dia, Então, eu falo que eu já não tinha uma característica de um dentista só de consultório. Não nasci para ficar das 8 da manhã às 6 da tarde sentado no mocho realizando os procedimentos odontológicos. Mas esse processo foi muito importante. Essa parte clínica é para você entender os procedimentos, os direcionamentos dos planos de tratamentos. Então fiz isso por muito tempo. Agora chegou um momento que eu estou mais dentro dessa parte acadêmica e na gestão de uma equipe multidisciplinar dentro da área. Então essa é uma outra particularidade, O dentista do esporte ele tem que entender que ele não vai trabalhar sozinho. Por mais que ele tenha capacidade de fazer vários procedimentos, é importante que dentro da sua equipe ele tenha um direcionamento para outras especialidades, Até porque o atleta de alto rendimento necessita de um atendimento mais especializado. Eu, por exemplo, hoje tenho na minha equipe
Eu falo que a gente tem 12 dentistas, né? Alguns professores da pós-graduação que fazem a parte, dão o respaldo científico, fazem o desenvolvimento de pesquisas e trabalho, e tem alguns profissionais que têm mais um direcionamento clínico. Dentro desse direcionamento clínico, eu tenho profissionais de todas as especialidades odontológicas. Então, hoje, se o atleta necessita de uma cirurgia, ele tem um especialista dentro dessa área, a parte endodôntica, a parte de implante, a parte estética, a parte restauradora. Então, isso é muito importante. E a principal função dentro do meu trabalho hoje da odontologia do esporte é fazer essa gestão. A gestão tanto da parte acadêmica quanto da parte clínica relacionada ao atendimento dentro do clube. Então, a gente faz a avaliação de todos os atletas, desde as categorias de base até os atletas profissionais, e a gente faz um direcionamento de acordo com a necessidade. Hoje temos um protocolo de atendimento diferente dentro do clube também, onde a gente acaba avaliando esses atletas, separando esses atletas de acordo com a sua necessidade, com o grau de importância, de urgência desse tratamento. Então, o atleta ele é classificado lá em 3 cores, no nosso caso. Vermelho, amarelo e verde, e conforme essa necessidade a gente vai direcionando os atendimentos. Então a minha rotina hoje é muito dinâmica. É dinâmica porque eu estou na parte acadêmica, é dinâmica porque eu faço essa gestão, e às vezes até a grande dificuldade dentro da minha gestão, que às vezes eu não tenho uma quantidade de profissionais capacitados para estar atuando em conjunto. Foi muito difícil de eu montar essa equipe, levando em consideração que eu precisava de profissionais que eram especialistas dentro de algumas áreas da odontologia, mas que também tinham essa formação de pós-graduação dentro da odontologia do esporte. Hoje todos os nossos profissionais ou são especialistas ou estão cursando a especialidade também, porque é muito importante que eles entendam que o procedimento clínico ou o procedimento dentro da sua especialidade, às vezes ele pode variar. A gente fala bastante hoje dentro da especialidade que a odontologia do esporte ela está dentro de 3 pilares, onde o primeiro pilar é a prevenção, assim como a odontologia como um todo preconiza. O segundo pilar é a proteção, a gente trabalha daí com os protetores faciais, e o terceiro pilar é a performance. Mas o terceiro pilar só funciona se os 2 primeiros estão adequados. Então, se o atleta tem uma boa prevenção, se ele trabalha com a parte de proteção, a consequência desses 2 pilares é o terceiro pilar, que é a performance. Mas a grande diferença de se trabalhar, que talvez o que todos gostariam é que esses 3 pilares eles tivessem esse direcionamento. Então, o atleta chegasse ao seu consultório, fizesse um atendimento, uma avaliação, restabelecer a saúde desse paciente como um todo, para depois começar a trabalhar com os protetores bucais, e a consequência disso seria então a resultante do seu trabalho em campo ou dentro da academia, que é a performance. Mas muitas vezes, dentro desse protocolo e dessa interação interdisciplinar, isso não acontece. Eu tenho um exemplo do meu primeiro atleta que chegou ao consultório. Ele chegou ao consultório porque ele queria confeccionar um protetor bucal. Ele descobriu que aqui em Curitiba eu confeccionava protetores personalizados e falou, vou fazer um protetor. Quando ele chega ao consultório, que ele abre a boca, quando eu olhei a condição de saúde bucal dele, a ausência de elementos dentários, cáries ativas, cáries inativas, tratamentos de canais por fazer, raízes residuais, ausência de dentes. Então, quando eu olhei a situação no meu primeiro contato com ele, eu falei para ele, você precisa de tudo menos de um protetor bucal. E comecei a explicar a importância dessa saúde, levando em consideração a vida dele como atleta. Sim. E a carreira dele. Aí, quando termino a explicação, ele fala assim para mim, doutor, eu realmente ninguém tinha me explicado sobre isso, eu acho extremamente importante, só tem um problema. Daqui 15 dias eu estou lutando no Japão. Então ele lutava, o maior evento da época, hoje é o UFC, antigamente era o Pride, era o maior evento da época, com aquela condição de saúde bucal. E aí, será que essa questão da prevenção, que é o nosso primeiro pilar, eu vou conseguir trabalhar? Será que eu vou fazer aquela remoção da residual, onde aquele processo crônico pode reagudizar, ele pode começar a sentir dor? Ele vai passar por uma viagem de, 24 horas? Será que ele vai chegar até a questão do fuso horário? Aí tem uma outra questão que a gente deve levar em consideração, nesse caso específico, atleta do Vale Tudo, fase final de preparação, próxima luta, ele está em qual fase da preparação? Aquela fase de perda de peso, então ele está passando por um processo de desidratação, onde a resposta imunológica dele não é boa.
ele apresenta uma imunossupressão desse sistema, e aí eu vou fazer um procedimento cirúrgico onde eu posso reagudizar esse processo e trazer um problema ainda maior, né? Então, nesse caso, é por isso que a gente deve levar em consideração tudo o que ocorre ao redor do atleta, desde o seu treinamento, desde o seu calendário esportivo, desde a viagem que ele vai ter que realizar, para eu não comprometer a performance dele. Então, nesse caso, eu tive que alterar um pouquinho a ordem desse atendimento e desses pilares. Então, independente dele saber também naquele momento que a condição de saúde dele era precária e isso poderia interferir na performance dele, eu tive que confeccionar primeiro um protetor bucal, né? Mas depois que ele retornou, a primeira coisa que ele voltou foi restabelecer essa saúde. Por quê? Porque ele percebeu que isso era muito importante para a carreira dele, né? Mas às vezes ele poderia ter só confeccionado o protetor e não ter contato com essa informação. Então isso é muito importante, né? Por isso que eu falo que o nosso trabalho, ele não depende apenas da gente e a gente não consegue muitas vezes trabalhar sozinho. A gente precisa de uma equipe, a gente precisa de um nutricionista, a gente precisa de um fisioterapeuta para estar agregando valor ao nosso atendimento. Teve um atleta do clube que chegou no clube com um problema de disfunção temporomandibular bem acentuado, né, com desgastes dentários. E aí, se eu levar só pelo lado da odontologia, talvez eu iria tratar essa parte da DTM, levando em consideração outros fatores, restaurar os dentes, restabelecer ali, mas se eu não atuasse de uma forma interdisciplinar, provavelmente esse atleta continuaria fazendo essa parafunção, ia quebrar os dentes, restauração e tudo que fosse feito. Então a gente acabou atuando junto ao psicólogo do clube, junto ao médico do clube, para estar avaliando a situação como um todo, para saber qual que é o melhor momento dentro daquela intervenção odontológica para aquele atleta. E apesar desse atleta apresentar dores recorrentes nessa área articular, né, isso não minimizava o trabalho dentro dele de campo. Então, de forma indireta, ele acabava rendendo muito bem dentro de campo, mas talvez a consequência a longo prazo poderia recorrer numa lesão mais precoce, né, em relação à dor, porque ele acaba não dormindo direito, então não libera neurohormônios que são responsáveis pela restabelecer aquele processo cicatricial, aquela reparação muscular, e isso pode comprometer sim o nosso atleta. Então são situações que a gente deve avaliar sempre de forma individualizada, né? Eu acho que isso é o mais importante dentro da nossa área. Sim, olha a importância do dentista do esporte, né? Com certeza. E pensando nisso, como eu disse no início da entrevista, nós recebemos alguns questionamentos, né, diariamente, de pessoas que não têm tanta informação sobre a odontologia do esporte, e nós realizamos uma pesquisa, né? Isso foi bem engraçado, né? A Ju queria fazer um levantamento para saber qual era o conhecimento do dentista, de qualquer dentista, sobre uma situação clínica, né? Será que a atuação desse dentista seria assertiva, levando em consideração alguns aspectos dentro desse caso clínico? E eu escrevi rapidamente um caso clínico, levando algumas considerações que ocorriam de forma rotineiramente dentro do meu consultório. E a gente encaminhou esse formulário e o que a gente percebeu que é aquele nosso diagnóstico, que realmente o dentista ele tem falta de informação. Sim. Eu até vou ler o caso clínico, né, para que vocês aí que estão assistindo o vídeo depois coloquem talvez dentro dos comentários, qual que seria a tua resolução clínica para esse caso. Paciente atleta profissional do boxe chega ao seu consultório com uma pericoronarite no dente 38. Ele tem uma luta marcada para 2 dias após a sua consulta. Além da queixa principal, o atleta quer confeccionar um protetor bucal personalizado. Qual seria a sua conduta clínica? Você saberia quais medicamentos não poderia indicar? Você saberia as indicações e contraindicações do protetor bucal? Então são perguntas simples do dia a dia do clínico do dentista, né? Mas o que a gente percebeu nas respostas que realmente o profissional não está apto para realizar o tratamento desse paciente de acordo com a fisiologia do exercício, de acordo com as medicações que são proibidas dentro da modalidade esportiva. Então hoje isso é muito interessante, né? Hoje existe uma entidade que é responsável pelo doping de forma internacional, que é a WADA, e vários medicamentos que o dentista prescreve não são permitidos, porque podem alterar a performance, podem mascarar o uso de outros medicamentos que esse atleta pode estar utilizando para ter alguma vantagem, né, dentro da sua modalidade. Né? Até a questão de indicar e contraindicar.
né? Qual que é o melhor protetor para o atleta do boxe? O que a gente percebe dentro das respostas que às vezes o dentista nem se preocupou em questionar qual que era a categoria de peso desse atleta. Pô, como assim categoria de peso? Isso vai interferir no meu protetor bucal? Sim. Quanto mais pesado é o meu atleta, mais força é gerada durante o golpe. Eu preciso diminuir e aumentar a absorção dessa força por esse aparato. Talvez aumentando o número de lâminas na região vestibular ali dos dentes. Mas eu tenho que me preocupar também que esse protetor não pode atrapalhar as trocas respiratórias. Esse protetor tem que ter uma cor adequada que não vai prejudicar a participação desse atleta. Então, se você confeccionar, como eu comentei anteriormente, um protetor vermelho, esse atleta não pode lutar. E às vezes você pensa, mas o atleta não comentou. Às vezes o atleta também não sabe. Às vezes o atleta treina todos os dias, mas ele não se prende a esses detalhes que estão lá inseridos dentro da regra da sua modalidade esportiva, principalmente quando ele está começando a sua carreira. Então são coisas que o dentista tem que se precaver. Percebam, é um caso simples, mas que dentro das resoluções aqui clínicas, realmente nenhum dos dentistas chegou a um plano de tratamento que eu pudesse estar colocando como adequado para esse tipo de situação. E simplesmente por falta de informação, por aquela questão que a gente já vem batendo, e é por isso que a gente está aqui para quebrar paradigmas, que a odontologia do esporte tem que ser inserida no contexto da graduação. O profissional que se forma tem que ter um conhecimento mesmo que básico sobre o que a especialidade trabalha, quais são os direcionamentos, quais são os protocolos. E isso faz muita diferença. A especialidade é necessária, né? Com toda certeza, e não é à toa que ela foi aprovada pelo nosso conselho, né? Então, convido vocês a assistirem esse conteúdo. Se vocês perderam ali os vídeos anteriores, a gente fala muito sobre mercado de trabalho, a gente coloca sobre a importância da área, as atuações do profissional. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva aqui no nosso canal, aproveite esse e entre outros conteúdos que vão estar te ajudando muito na tua carreira profissional.